Awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o. Esse kaioke, oye, esse kaioke kawa machoro, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o, awa osho ile wa o. Lembrando a vocês que a gente já tem nossas redes sociais, nós temos nosso rico canal do YouTube, muito bem produzido, diga-se por sinal. Então você vai lá, youtube.com/Cristiele Franca, olha que lindo, eu nunca pensei em dizer isso, Cristiele Franca tem o canal do YouTube. E aí você vai lá e se inscreve, porque aí toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação e vão acessar. Já tem lá, inclusive, o programa do Tumba Junsara. Ativa o sininho, o sininho é importante, faz uma zoada, e aí vocês vão poder receber as notificações sobre, enfim, quando tiver vídeo novo lá no canal. Também tem o nosso Instagram, @CristieleFranca. Me sigam, minha gente. Se quiserem saber sobre algum tema também do programa, algum assunto relacionado às religiões de matriz africana, fiquem à vontade para poder sugerir para a gente que esse programa é feito por vocês. Então é só vocês mandarem as suas mensagens, interagirem com a gente, que vai dar tudo certo, vocês vão participar, vão interagir. Já chegou a mensagem aqui de um ouvinte, o nome dela é Maiara. Ela diz: gostaria de saber se é verdade que quando a conta parte é um presságio. Rapaz, minha filha, pelo que eu entendo, viu? É uma energia negativa que tá aí pairando no espaço. Então, evite, se foi alguém que lhe abraçou e que a conta partiu, se saia que é barril, viu? Essa energia aí deve estar carregada. Se saia, manda logo alguém refazer essa conta, dar uma lavadinha, porque aí certamente o bicho tá pegando alguém que tá com alguma energia braba aí do lado. Mas o papo não é feito só por mim não, minha gente. Eu tô aqui falando mais do que a nega do leite, mas eles chegaram. O Marlon Marcos, ele sempre participa aqui com a gente. É bom de manjar, bom dia! Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, muita alegria ter esse programa maravilhoso aqui. Alegria nossa em te receber mais uma vez. Ele é doutor em antropologia, professor da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ele fecha e também mestre em estudos étnicos e africanos. E também aqui comigo, estando aqui com a gente pela primeira vez, Nestor de Mato e Salles Filhos. Eu dou logo o nome todo, porque todo mundo é batizado. Ele é o Gandilê Axel desde mim, assim mesmo. Gemin? Pronto. De Areia Branca, Lauro de Freitas, está concluindo bacharelado em Sociologia, estudando relações entre o humano e os orixás, assim como a transformação da miçanga ou firma em algo sagrado. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Né? Muito feliz aqui pelo convite. Maravilha. Vamos falar sobre as contas. Exatamente. E esse papo a gente já começa então explicando aí qual é o significado, né? O que significa uma conta? Independente dela ser fininha, ser mais grossa, ser enfeitada, ser básica. Qual é o significado de uma conta? O primeiro momento é proteção, né? As contas têm visualmente dado a você essa conta quando você visita a primeira vez um terreiro de candomblé ou banda, de repente, e o Pai de Santo pode te presentear, o Pai de Santo ou a Mãe de Santo pode te presentear com essas contas, né, para te proteger, ou algo marcador de você estar inserido na religião, né? E hoje acontece também o fato, que é muito importante, que é uma posição política hoje, né? Você usa a conta, você é um marcador, né? Frente a essas... A gente até passou agora, vindo para cá, por uma situação no final. E uma senhora nos vê com contas e falar: Jesus te abençoe. Orixá também. Jesus te ama, esse Iemanjá também. É comum, é normal, é normal. Então hoje é um marcador também político e social o uso das contas, né? Além da proteção, contra as más energias que pode te vir a te atingir, né? Ela tem essa função. Até um ouvinte mandou mensagem logo cedo perguntando em relação a isso.
se quando a conta parte pode ser um sinalizador de mau presságio. Exato. Realmente tem esse sentido, já que ela é uma defesa? A função dela é essa, né? Então, se o bicho pegar, ela vai, bate logo para sinalizar. Essa é a primeira função dela, né? Agora, quando é que, por exemplo, historicamente falando, né, a gente sabe que as contas hoje, elas em geral são de cristal, daquele material de porcelana, né? Isso. Mas elas sempre foram desse material? Como é que elas eram inicialmente? Assim, hoje, você praticamente tem dois materiais e vem de dois destinos. Hoje. Sim. A República Tcheca, né? Que muita gente fica até falando, a República Tcheca, e tem as chinesas. E se diferenciam por qualidade, né, do material. As contas Jablonex, que são as finas, as ricas, as boas. Que são Aqui não descasca. São de vidro com um teor de cristal, então tem uma diferenciação com brilho, Sim. com a tonalidade. E principalmente ela não descasca, né? Ao contrário das chinesas, né? Que tem um custo bem baixo, né? Em relação às... Você compra a conta marrom, aí dá uma lavada ali no Mieró, no banho de abô, no negócio para lavar a conta vira preta. Acabou, a tinta foi embora. Ou então ela descasca e fica branca, né? Sem intervenção, acaba de Oxalá. Aí misturando os orixás, aí tá tudo certo. Processo transformativo. Agora fala um pouquinho você, Marcos, tá aí, Marlon, que tá aí quietinho e tal. Em relação ao tamanho das contas, a gente não vê um padrão, por exemplo. Deve conta curta, conta maior, conta mais larga, conta mais estreita, conta com a firma miudinha, conta com a firma graúda. Tem um tamanho padrão? Deve-se seguir um tamanho básico das contas? Primeiro, eu digo que, seguindo os caminhos do especialista, que é o professor Testor, tem uma coisa que a gente tem que respeitar, que tem a ver com a especificidade das casas, né? Como pesquisador, na minha casa, todo mundo usa conta a partir do umbigo, um pouco abaixo do umbigo, né? Que seria o tamanho ideal, o tamanho correto, mas é uma noção de correção interna, o que seria mais comum na maioria dos terreiros. Agora, existem algumas casas que as pessoas fazem, digamos assim, as contas, o tamanho até bem acima do umbigo, né? Do umbigo. E tem pessoas que questionam isso. Não, mas isso é muito mais um colar, isso é muito mais uma bijuteria, é uma fantasia do que algo que represente a sacralidade que a conta tem que ter. Então, nesse caso, existem muitas questões que envolvem a utilização da conta. Como foi dito, a conta é um elemento de proteção, é um elemento de pertencimento também, né? E quando a gente para pensar sobre a questão de que quando você tem o direito, num terreiro de candomblé, usar conta, é que você passa a fazer parte daquele ebé, na condição de abiã, né? No primeiro momento que você tem, você não vai... as pessoas questionam quem vai pegar uma conta eu acho que eu sou de Ogum, e aí gosta de Ogum e vai numa loja que vende, enfia uma conta, molha com a fazenda e vai sair usando, se sentindo pertencente a isso. Quer dizer, para quem tem um envolvimento com o candomblé mais profundo e mais sério, sabe que essa conta vai chegar no seu pescoço se ela for dada pelo seu babalorixá, ou pela Iaquequerê da casa, né, dependendo de determinadas prescrições. Então ela passa por um processo de sacralização, e aí um processo ritualístico, e a partir do tamanho dessas contas que se chega até um local. Por exemplo, as contas menores serão as contas dos abiães, dos neófitos, das pessoas que estão chegando, e você vai aumentando o tamanho das contas. São as contas de adultos, né? Tem as contas das crianças, que são aqueles que estão chegando. E fala também das bolinhas. Das bolinhas e tudo. Então, quer dizer, o comprimento, o que é mais, o que se vê mais, o que se entende como correto, entre aspas, né? É a questão daquele de 1,30 m, né? Que vai no umbigo. É porque tem uma relação da pessoa. Né? Se for uma vara de tiracaju, vai ser uma conta de 2 metros. Mas chega no umbigo. A relação com o umbigo teria uma relação mais próxima, tipo, do cordão umbilical, vamos dizer assim. Tem essa simbologia muito linda que você traz aí também, bem interessante. E tem gente que coloca cara no peito, que fala que tem uma ligação com o chakra do peito, que está perto do coração.
E tem gente que acha que é mais bonito, que é mais confortável. Tem todas essas adaptações. Agora, o que eu acho importante é entender que, além dessa questão política que o Nestor falou, que eu acho que é fundamental, existe também uma ideia de você se sentir ainda mais íntimo dessa força, dessas energias que nós chamamos de orixás, de inquis, de vodus, de caboclos, né? De outros encantados. E a conta espelha isso. E eu acho, na minha questão, eu sou uma pessoa que, desde os meus 18 anos, eu nunca fui para a rua sem conta pessoas. E às vezes sou até criticado porque eu uso demais. E gosto de usar, porque além de e as pessoas pensam que eu estou usando isso aqui agora, porque está no processo de modismo. Não, eu usava isso nos anos 80, dessa forma, desse jeito. Então é importante, para mim, funciona também com o espelhamento do orgulho que eu tenho de pertencer ao candomblé e dizer que eu fico ainda mais bonito, mais do que já sou bonito, eu fico ainda mais bonito quando eu uso a conta dos meus orixás. Exatamente. Então eu tenho orgulho disso. Né? É uma coisa engraçada, porque, por exemplo, eu também geralmente só saio com minhas contas. E hoje, eu Botou no outra carro eu falei, joia. gente, cadê? Eu entro do carro, Logo quando eu hoje, saio de carro falando, cadê, meu Deus, tá faltando meu negócio aqui. Mas tudo bem, já tem uma correntinha aqui que eu faço, pelo menos tem isso. Porque a gente se acostuma, a gente se habitua a sair de casa com nossas contas, é uma forma de realmente se sentir protegido, né? Diga. Bonito, né? Você tem que andar Claro. uma linda. Não, tem a questão que Marlon chamou a atenção sobre as diferenças, né? Porque ao longo do tempo, do processo que você vai se passando no candomblé, você também vai acrescentando adereços à conta, Uhum. né? Você intercala com corais ou com firmas. A grande graça acaba sendo essa, né? Então ela acaba tendo uma vida transformativa, assim, né? Ela não é estática, né? Ela se transforma o tempo todo, essas contas, né? Quando acontece também casos de você, como foi falado no início, dela quebrar e você não achar mais aquelas miçangas, aquelas firmas, de você refazer elas com outros adereços, né? Isso é muito comum. É verdade. E isso enriquece, né? E como vocês falam, né? Dá mostra que você já evoluiu alguma etapa ali dentro. Exatamente. Quanto mais adereço, teoricamente, você vai ver que essa pessoa já tem uma graduação, né? Uma vivência maior de candomblé. Negócio é que as pessoas não querem passar por essas etapas, Pois né? é, Só que ir na pois é. feira e comprar um negócio pronto. Pois Já é. sair fechando e Até lacrando. lavada, já lavada Para. também. Com aquela aguinha azul que ninguém sabe de onde veio. Vamos lá, tem aqui mensagem de ouvinte chegando através do WhatsApp 981553258. Lembrando que está valendo a revista Conto dos Orixás, de Hugo Canuto, e também uma aula de automaquiagem da Danda Caiá, tudo isso acompanhado de contas de orixás. Sou Enéia Virgínia, ainda não sou iniciada, e uso 2 contas de Iemanjá e de Oxalá. Se joga, espero que alguém tenha lhe dado, né? Pra que esse negocinho, só usar como enfeite. E outro ouvinte aqui, Mojubá, sua bênção, minha irmã Cristiele. Bom, no culto tradicional, os fios se chamam Ilequé. E além de determinar idade ou grau, cada um tem um nome conforme o culto de cada divindade. Por exemplo, o Ilequé de Ifá se chama Otutu. No candomblé, os fios de cada divindade têm um nome ou é apenas para determinar grau? Quem pode usar o idé no candomblé? Todos estão autorizados? Bom ainda. Bora por parte, peraí. Vamos por parte. No candomblé, os fios de cada divindade têm um nome ou é apenas para determinar grau? A depender, pela minha experiência de terreiro, eu não sou um especialista nisso, existem algumas contas que têm nome, né? Sim. Por exemplo, quem vai iniciar no santo, logo que passa pelo processo iniciático, vai usar os loguns, que são aquelas contas que não maiores, né? As grossas. Os loguns, que são que pesam, né? Você forma para formar para formar a sua composição espiritual, os orixás que acompanham esse processo iniciático, você usa os loguns. Depois tem a questão de usar os monjolóis, né? E tem o chubetá, que é aquela conta. O monjoló, vamos explicando. O monjoló é uma conta que muita gente... É uma conta mais grossa, que é chamada de monjoló, e não uma conta específica de um orixá. Pode ser usada por vários orixás, né? A depender da cor e do tipo que foi composta, ela pode representar um determinado orixá. Tá. Por exemplo, se você for pensar em uma conta específica, que geralmente a gente usa o brajá. O brajá é uma conta
que é ligada aos orixás do Jeje e fundamentalmente o Molu usa Abrajá, o Xumaré usa Abrajá, Nanã usa Abrajá, né? Iuá usa Abrajá, e a gente vai pensando assim, o Lago de Bar, que é uma conta associada geralmente ao modelo de conta que é associada ao Oxalá, ao Molu, mas que também tem o Lago de Bar de Oxalá, Sim. né? Então eu não sei, não saberia dizer com precisão se tem um nome genérico do que é chamado a conta dentro da linguagem urbana, dentro de uma linguagem. Eu não me lembro agora como é chamado os tipos de contas no modelo Congangola, eu deveria saber isso, mas agora me fugiu. Mas não tem assim, digamos que a cada conta para um orixá, né? Eu não tive essa experiência. Não é subdividido por orixá esses nomes, né? Na verdade, o que acontece é essa divisão de contas. Porque quando, por exemplo, você bota uma conta de Xangô, você necessariamente você não é de Xangô, mas você está usando a conta de Xangô. Você quer aquela energia que aquele orixá detém, né? Para aquele momento. É a mesma coisa para Oxalá, para Iemanjá, para Oxum. Quando você coloca esse fio de conta no pescoço, é porque você está querendo para você aquela proteção daquela energia que aquele orixá carrega. Assim, tem um nome específico, porque é uma não conta tem um de nome Oxum, específico. né? Tem, assim, Muita gente pensa que é o Xubetá, pensa que é uma conta de Oxum, não é? não. Oxum tem o Xubetá de todos os orixás, né? É o modelo da conta, que é uma conta que você vai intercalando com as firmas, né? Com o processo das firmas, são aquelas contas mais grossas. Que geralmente quando você passa para a obrigação, você deixa de ser Iaô ou passa a ser Ebome, ou quando tem a confirmação de Ogã e de Eked, que já nasce adulto, né? Já são adultos, então recebem essas contas mais grossas, que representam uma forma de senioridade dentro do candomblé. Que são né? aquelas de vários fios e que é intercalada com a firma. Com Vários as fios firmas, e a firma. exatamente. Geralmente... São vários modelos. Exatamente. Né? Geralmente, o Iaô, quando faz esse processo, deixa de ser Iaô para ser Ebome, é utilizada essas contas você desfaz o Delogum e acrescenta as firmas, aí forma o Xumbetá. É todo um processo, tá vendo? Muita coisa. Por isso que é bom saber. Cíntia Daniela, adorei a temática do programa. Estou aqui com a minha conta de Oxum. Abraços a Marlon e a Nestor. Também tem nosso ouvinte Zé Carlos. Bom dia, Cristiane. Já estou ligado no Mojubá. O que é uma conta lavada? O que é uma conta lavada, papai? Uma conta lavada, você tem um processo de folhas específicas para determinado orixá. A conta de Oxum é lavada com determinadas folhas. A conta de Obaluaí, a conta de Oxóssi, a conta de Iemanjá. Entende? São determinadas folhas que são... Ou você também, de repente, você pode lavar com um alfazinho. É muito comum, como você falou na feira, né? Então, mas que pega a conta, por exemplo, de quem tem uma experiência de terreiro, vou dar uma experiência da minha casa. Tá. A conta vai primeiro para o pé de tempo, né? A gente deixa em tempo as contas que chegam foram enfiadas, né? Porque geralmente o mais certo é se construir as contas em casa. Isso não quer dizer que a gente não compre as contas prontas, né? Inclusive, eu comprei várias contas prontas na mão, porque além de tudo, ele é Orives, faz contas belíssimas. Assim, né? Pesquisa e faz, né? Então, mas aí a gente coloca no pé de tempo, depois no pé de tempo, e faz esse procedimento de escolher determinadas folhas. Quando tem o processo das obrigações, porque você tem a conta que você usa para a rua, e tem as contas internas, que é a conta do Ariaxé, a conta do Barracão, tudo, né? Aí sim tem um outro procedimento, um outro envolvimento. Tem aquelas contas que na linguagem da gente a gente fala essas contas que comem, né? Que é uma outra questão também, que não vale nem a pena ficar noticiando tanto aqui. As contas de batismo. As contas de batismo, que é um outro processo. Agora, existem vários tipos de vários procedimentos para se lavar a conta. Eu já vi alguns. O que eu acho mais interessante é que é sempre nesse sentido de evocar a sacralidade da conta e fazer com que a conta seja entendida como um elemento de proteção. Sim. E por ser tão sagrado, os mais tradicionais,
pedem que não se beba, por exemplo, com conta, que é uma Sim, questão também, a né? gente É uma vai discussão, chegar é uma discussão, isso é uma discussão. Quero aprofundar esse babado Vamos porque eu lá. já ouvi coisas de um jeito, já ouvi coisas do Eu outro. tenho uma teoria. E aí, pois é, a gente vai entrar nesse assunto. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui dos ouvintes que ainda estão tímidos. Eu quero minhas ligações, 35055000. Gosto quando vocês interagem com a gente. Mensagem tem aqui para dar de pau. Tem aqui nosso ouvinte Vinícius de Oxalá, do Ilea Shell e Yacibalé. Qual a ligação da cor da conta? Desculpa. Com a representação de cada orixá e por que não são feitas de barro, já que teria mais ligação com a natureza. Curto todos os sábados, desde o primeiro programa. Beijos e axé da Loiminha a todos. De barro, não sei se daria muita É muito duração, frágil o né? barro, né? O Pra barro é fazer frágil. agora, amanhã já quebrou a controle. O frágil é barro. Eu acho que tá pensando, você mesmo mobilizou a gente a pensar o seguinte, qual seria esse processo histórico da conta, né? Uhum. Se a gente pensasse dentro de uma ancestralidade africana, da nossa ancestralidade, as contas não eram como, né? Já existia essa questão de a conta como um amuleto, a conta pode ser chamada de uma forma genérica como um amuleto de proteção, um amuleto de representação, né? De espelhamento, de um pertencimento a uma determinada entidade, mas o que se percebe, por exemplo, tem uma coisa que esse material as pessoas pensam no material, na qualidade da conta e na ideia de duração. Claro. Porque o maior axé é que uma conta ele acompanha durante muito tempo, né? Tem gente que tem conta de 40 anos, A 45 ideia é anos, essa. então isso é uma coisa que é muito bonito. A grande questão aí é como o que é que vai sustentar essa conta? Se vai ser um fio de nylon ou se vai ser um cordão, né? Porque isso é uma outra questão também, que é um fundamento. Tem gente que diz que, por exemplo, que seria um tabu, um aquisila, um EO, né? Você usar o nylon dentro da questão de conta. Em outros lugares é tranquilo, você pode usar o nylon. Tem outras casas que as pessoas, por exemplo, ninguém vai enfiar um ringeve, que é uma conta poderosíssima, num nylon. Bota sempre com a corda, né? Sim. Porque aquela conta é aquela conta que come e aí absorve mais a força do que é oferecido. E o evangelho tem um significado totalmente específico, né? Sim, sim. Em relação a ser a conta da vida. Sim, que aquilo acompanha a vida, da vida e a morte, né? É a conta que vai, né? Talvez seja a conta mais importante. Esse cordão que é utilizado, como é que se chama esse cordão? Deixa eu só voltar aqui rapidinho para a questão do barro do Sim, rapaz. sim. Existe um material chamado terracota, Sim. que é um material feito, que a gente dedica para Yansan, que é algo feito de terra, agora passa por um processo muito parecido com telhas. Você queima, etc. Então, Justamente para evitar que ela se desfaça, né? Então, para não ser trágico. Mas existe essa conta de barro, como eles chamam. Essa ligação com a terra, com a terra, né? Que bom. Que é essa terracota, que é específica para esse orixá. Olha. Sim, esse cordãozinho, como é que se chama? A gente chama... Como é que a gente chega lá no... É porque tem um nome. Cordão São Francisco, o nome é sei muita gente lá. chama cordão urso. Tem muito... Né? O que acontece também, porque o nylon tem uma duração maior, é mais forte, mais resistente. Mais resistente à água, inclusive. Exatamente. Muita gente faz o seguinte, coloca fio junto, fio de nylon com a cordão. Mas aí tem que ser já uma pessoa que tem a carga para usar uma, por exemplo, uma bola que cai eu por dentro. eu tenho uma conta que foi fina. encaminhada. Eu tenho uma conta que foi encaminhada para ser enfiada com palha da costa, né? Ela teria que ser enfiada com palha da costa. E aí eu acabei, para ficar mais forte, que quebrava sempre, e como era uma conta muito importante para mim, eu acabei colocando um nylon também no meio, né? Comecei a colocar um nylon também, que é uma forma também de segurar, quer dizer, eu pedi permissão para fazer isso. Sim. Mas a presença fundamental para que aquela conta existisse, o sentido espiritual daquela conta, é que ela fosse enfiada com palha. Mas ainda, para fortalecer, para eu não ficar perdendo minha conta, que tem um carinho muito grande, eu pedi que colocasse no meio da palha um fio de nylon para fortalecer. E foi permitido isso, foi permitido, né? A palha somente não daria conta, né? Rapidinho ela ia embora. Tem um ouvinte aqui na linha para participar com a gente, Elias de Itapuã. Bom dia, Elias. Bom dia. Um aluno atencioso chamou, tem que mostrar que está ouvindo. Exatamente, eu gosto assim. Um bom dia.
Um bom dia aí para vocês, viu? Bom Bom dia, dia. lindão. Tchau, tchau. Ele sempre liga para dar o alôzinho dele, ele é um fofo. Obrigada, Elias, pela participação. Ele não deve ter uma conta, né? Ele não tá curioso, não tem. Senão ele faria esse bullying todo. Tem Carlos Alberto de São Caetano, ele diz: estou ligado no programa. Também a outra ouvinte que disse que tem 2 contas de Amandiá e de Oxalá, disse que ganhou sim do Pai de Santo, não é enfeite, sou consciente. Muito bem. Arrasou, muito bem. Tem mensagem aqui de Gamo. Ele mandou 2 mensagens, inclusive. Ele inicialmente botou: estou, um forte abraço. Marlon, dá um forte abraço em minha mãe Zumira. O que me disse da galera que vai pros shows com conta, bebem, namoram, etc. Vamos lá, eu já ia meter essa conversa aqui no meio. A gente daqui a pouco vai pro intervalo comercial, mas eu quero introduzir esse assunto antes que a gente já gera o debate. Exatamente, olha só. Inclusive, sobre isso, algumas pessoas, como ele coloca aqui, vai pra show, bebe, namora, tudo de conta. Já ouvi de algumas pessoas dizerem: porque a conta é minha proteção. Então, tudo que eu faço com minha conta por garantia, porque se eu não tiver com minha conta para fazer, para acontecer, eu não tô bem. Mas, por outro lado, tem essa coisa do respeito, né, de manter a essência da conta. O que é, não vou dizer assim o correto, mas o que é recomendado em relação às contas? É realmente fazer tudo por ela ser um elemento de proteção? Ou você tem que ter o cuidado de, quando for fazer certas coisas, tirar a conta? Olha, minha irmã, segure aí a onda, vou ali fazer um negocinho e daqui a pouco eu volto. Como é que tem que ser? Já pode falar? Pode? Deve. É o seguinte, isso é um assunto extremamente complexo. Existe uma orientação, a gente tem que seguir a orientação dos nossos mais velhos. Uhum. A orientação do mais velho, da minha mais velha, que é a minha IA, ela diz o seguinte: conta, não se bebe com conta e não se faz tudo com conta, né? Mas, por exemplo, em um show onde você não vai consumir álcool e você está com essa conta ela não censura isso como um fio de conta, assim, geralmente um fio de conta de algum, de você ir e sentir esse processo de proteção. É descrito isso, né? Algumas pessoas orientam dessa forma. Eu tenho uma amiga que é CAD, né? E que, vou falar o nome dela, pesquisadora, chamada Veridiana, né, Machado. Ela mencionou no Facebook. E ela disse, ela é maravilhosa, e ela diz sempre assim: gente, eu quando estou bebendo eu estou vulnerável, Exatamente. e a minha conta me protege profundamente, é no momento que eu me sinto mais forte. Se eu não tiver essa proteção, quando eu estiver vulnerável, quando é que eu vou ter? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, como eu já disse, eu nunca vou para a rua sem conta, nunca para lugar, então eu vou para todos os shows, e eu sempre bebi com conta. Uhum. E sempre fui criticado por isso também, por usar conta e beber com conta. E acontece isso, mas não são com todas as contas. Eu tenho as minhas contas de obrigação, que eu só uso quando eu tenho uma necessidade maior. Quando é aniversário de santo, quando é que eu vou fazer alguma coisa importante aconteceu na minha vida. Aí eu pego uma conta maior, que são as minhas contas de EBOM, e coloco lá dentro e uso e vou. Mas eu tenho minhas contas cotidianas, que é aquelas que fazem parte do meu corpo. Então, eu só não faço sexo com as contas. Né? E às vezes não tomo banho com elas, mas faz tão parte do meu corpo que você esquece, você acaba dormindo até, dormindo sozinho em sua casa, no sofá, você acaba dormindo com conta, que é perigoso porque pode quebrar. A ideia que eu tenho da questão dessa ininterrupta proteção, de uma coisa que está colada em mim, me faz pedir até licença para que os orixás entendam, né? No caso, os meus orixás entendam que eu não estou, não estou afrontando e não estou desrespeitando. Eu quero que essa proteção se configure. Agora, vou ser muito sincero também, não é uma questão de hipocrisia, é uma questão de respeito pela senioridade, pelo mais velho. Se minha mãe de santo estiver presente e estiver numa época de festa e eu estiver com as contas, eu tiro as contas da presença dela. Porque a orientação é que não se beba com conta. Mas eu seria hipócrita em dizer, muita gente já me viu várias vezes tomando cerveja, e outra coisa, no carnaval, eu saio no Gandhi todo ano, eu boto aqueles colares, são colares assim, de enfeite, plástico, não tem nenhum valor sagrado nesse sentido, mas eu tenho as minhas contas de baixo, não consigo ficar sem elas. Então, e quando eu bebia, porque hoje eu não bebo, tem 4 anos que eu não consumo álcool, né? Saiu dessa vida. Dessa vida. Então o que acontece? Mas eu usava muito, papai me libertou, eu usava demais e tudo, eu botava muita conta, né? Eu bebia usando conta. Então é controverso e ao mesmo tempo, essa ideia que você falou e que, de certa forma, se alia ao pensamento da Ekede Veridiana Machado,
E a gente se sente mais forte, a conta protege a gente. Claro. Sair de conta, sem conta, é como se eu estivesse sem roupa, você entende? É como eu tô aqui, nua. Vulnerável. É. Agora é isso, eu acho importante essa observação que você fez, da gente se importar em fazer uma separação, né, das contas que eu uso no dia a dia, de já ter aquele conjunto, aquele grupinho de contas ali que eu levo para qualquer lugar, e ter aquelas outras que são as contas de fundamento, né, vamos assim dizer, as contas que já comeram, as contas tá lá que dentro, tá lá né? dentro, guardada, não usar tudo de forma aleatória, né, Liston? Isso, que passou fez o processo com você nessas contas, né? Sua iniciação, seu guri. Então são as contas que você tem que prezar mais, né? Não expor tanto. Exato. Agora eu assino embaixo completamente com minha irmã Veridiana. É. E é uma conversa que eu já tive com meu pai de santo, com o seu Hermes, que é o período que eu estou bebendo, é o período que eu estou muito sensível, o momento que eu estou sensível, né? Então eu não vou me desfazer das contas. E também tem a questão de você não ir ao banheiro, fazer necessidades Tem que fisiológicas, tirar, você deixar retira, fora. né? Até você entrar, né, dentro do banheiro. Assim, não fazer isso na rua também é um sinal de respeito, você retira, depois você... Tá sozinho, bota na bolsa, coloca no bolso, pede licença, botar no bolso, porque é ensinado que a ambiência do banheiro é uma ambiência para o sagrado da Sim, conta, né? sim. Importante, tá vendo, minha gente? Esse papo rende ainda, diga. E tem a questão do sexo também. Sim, pelo amor de Deus, não cabe, né? O povo gosta de se inspirar aí nessas novelas que o povo aparece com conta fazendo isso e aquilo. Não vá não, que é barril. Gama, ele complementa aqui, seu nome de Oxalá, babá de Enéia, Virgínia, amigo de Nestor e filho de coração, digamos, Ulmira, mãe de Marlon. Eu dei a conta de Oxalá e Emonjá e Enéia depois do dela, porque aprendi assim, as primeiras contas devem ser de babá Ori e Aori, e na medida que ela for passando por processos, irei dando outras contas a ela, sobretudo da mãe dela, Nanã. Abraços e a bênção, Erasmo, Gamo de Oxalá. Mandou aqui a mensagem logo cedo participando com a gente. Abraço, querido. Tá na hora. Viu? Muito obrigado. Tá na hora já. Intervalo comercial, Júnior Caetano. Libera essas linhas para os nossos ouvintes participarem com a gente, 35055000. Lembrando que só vai levar o brinde se ligar e participar. Uma revista Conta dos Orixás, mais uma conta de orixá e também uma aula de automaquiagem da Danda Caiá, além de uma conta de orixá. Claro que é uma conta básica, viu? Não vai achando que vou te dar uma conta cheia de firma, você sair fechando por aí, não. Conta básica dos orixá, pra você ficar feliz aí, sintonizado. Aí você leva pra sua babá, pra sua Iá, ela vai ficar todo mundo aí, ó, sintonizado com o orixá. Ligue e participe, daqui a pouco a gente volta. Vem agora, babado. Júnior Caetano faltou só da hora, mas você se perdeu. Agora é sábado, 8 horas 40 minutos. Estamos de volta com o programa Mochubá. Você que tá aí do outro lado, liga, participa com a gente, interage, o debate está rendendo. Adoro. Já que tem aqui, ó, mãe Carmen mandando mensagens. Ela diz: a benção meus mais velhos e também os mais novos. Sou contra usar contas na hora da bebida. As contas são sagradas, viu? É do time de sua mãe. É nada. Anônimo tá na linha, quer participar com a gente. Bom dia, Anônimo. Parabéns à Rádio Metrópole a esse programa que fala da religião afro, eu acho. Eu tenho uma dúvida, na verdade, sobre, vocês falaram aí agora sobre conta e conta. A segunda eu tenho uma amiga que eu não sabia, tipo, ela me falou que estaria refazendo o santo. Então, a minha resposta é essa, com relação a conta e o que é refazer o santo. Tá, entendi a pergunta dele. Ele quer saber em relação à conta comer, né? Acho que foi isso. E a questão de refazer o santo, que ele tem uma amiga que disse a ele que está refazendo o santo. Como é que seria isso aí? Responda nesse caso. Ele se saiu logo. Você joga pra mim. Se virem. Como que eu posso começar? A conta comer é mais fácil, Sim, vai. a conta comer, né? No caso, a pergunta dele é dessa pessoa, essa conta vai recomer, né? Como seria o ritual? Não, como seria o ritual de comer, da conta comer? Acho que é mais ou menos isso, né? E que tipo de conta que come, né? Porque não são todas as contas, né? As contas são lavadas, fundamentalmente as contas são lavadas. Da comida. A conta seria basicamente quando você usa as contas do seu guri e o que é dado à sua cabeça, seu corpo come como um todo, né? Energia irradiada. Agora tem uma conta que é mais específica, que é a conta do... algumas pessoas chamam de Rungev, outros chamam de Rungev, né?
Eu chamo de Rogério. Tem uma conta que Esclebação. tem uma conta que ela é retirada do pescoço das pessoas. Geralmente é uma conta que come coletivamente. O Ariaxé, o Ebé come junto coletivamente, né? Então todo mundo tira, os mais velhos tiram as suas contas e colocam no dia. Geralmente é quando, na minha experiência da minha casa, é quando ou Lemba, que no caso seria Oxalá, né? Uhum. Ou Saluba, Nanã vai comer. Nanã, que é o orixá da mãe de santo, ou quando é Lemba. Geralmente é na festa de Lemba que as pessoas tiram para renovar a força do Rungé. Então Né? todo mundo que tem o Rungério tira e essa conta vai comer no dia do orixá da casa como comum. é uma conta muito importante, e às vezes as energias é uma conta de proteção e de uma reputação de senioridade, quando ela rompe, as pessoas, só a mãe de santo pode reenfiar, Sim. ou às vezes um orixá da casa, geralmente Oiá, que pode reenfiar também, né? Tem isso também em algumas casas que em ação manifestada, a faz, enfia essa conta ela é lavada com o Mieró da casa, os mais recentes, para poder pegar essa energia para esperar uma outra festa de Oxalá e passar por esse processo. Ou quando não, ela passa por um processo também especial quando você dá suas obrigações. Vai comprar suas obrigações de 14, de 21, ela sai do seu pescoço, volta ao pescoço depois que acontece o primeiro oró, como é que chama? O primeiro orô do orixá, no caso, né? Esse é um processo muito particular, né, Sim. de cada caso, e é muito, eu acredito que seja algo muito fechado, assim, né, para você ter uma ideia, e também não é algo que você possa expor, Claro, nem né, deve. né, como é que se faz esse processo, é um processo muito fechado, assim, né, Já é do o lavar fundamento. já é diferente do comer, Uhum. da conta lavada, da conta comida já é um outro processo, uma coisa bem interna, né, bem particular, de cada casa tem um processo, né? Então, é algo para você saber disso, assim, você vai ter que ter uma vivência, uma competência do terreiro de Candomblé para você saber especificamente como é que a conta, determinada conta come, né? Uhum. Agora, em E relação ao aprender a fazer refazer, silêncio, aprender a fazer silêncio, né? Também, né? e o refazer o santo, ele perguntou. Essa pergunta Também é muito uma pergunta particular, né? super complexa. Isso não quer dizer que seja uma coisa incomum, né? É uma coisa que acontece muito e não acontece muito desde, né? Não é uma questão dos tempos contemporâneos. Ao longo da história, algumas pessoas já fizeram santo, né? Em casas extremamente tradicionais. Se a gente for pegar um exemplo, Mãe Aninha do Ilhéus Pofonjá, ela foi da linhagem da Casa Branca, da Barroquinha, e ela tinha feito, inicialmente, eu não sabia que era Xangô Godô, né? Tem na história, na construção biográfica dela, aparece isso. E quando ela foi se tornar a Ialorixá do Ilhéus Pofonjá, ela teve que passar por um outro processo de obrigação com o Xangô, mas em uma outra qualidade, seria no caso o Afonjá, né? Isso é dito. Eu não sei se se dá nos mesmos termos de fazer, se refazer o santo, mas algumas coisas foram diferentes, né? Outras obrigações. E sem falar que o pertencimento étnico-racial dela, né, o grupo dela, o grupo humano do qual ela faz parte, que veio de origem africana, é Grunce. E entre os Grunces, todo mundo era obrigado a fazer Iá, que era uma espécie de... seria uma entidade, um orixá, vou chamar assim, que lembra Iemanjá. Sim. Então ela teve essa iniciação quando criança também. Ela participou porque era uma coisa comum na etnia dela, no grupo étnico dela. Então, agora existem as questões dessa história de fazer santo errado, de que uma obrigação foi incompleta. Por exemplo, eu conheço alguns casos mais recentes de alguém que começou a fazer um santo em uma casa, chegou a fazer, o santo deu nome, mas foi para outra casa, continuou sendo o mesmo orixá, mas precisava fazer um ritual, né? Com o caso mais comum é de que as pessoas fazem um santo em uma casa e acabam indo para outra casa, né? Tem outros assuntos outras questões mais profundas que as pessoas falavam muito pouco isso antigamente, mas hoje está virando uma coisa extremamente comum, que seria o chamado orimeji, onde você carrega dois orixás ao mesmo momento. Quer dizer, não é o seu juntó, é como se sua cabeça fosse dividida por dois. Entende como a própria palavra quer dizer? É uma coisa comum, mas não se dizia, né? Muita gente já se falou de que o ori de Mãe Menina do Gantuá, por exemplo, é um orimeji com Oxum e Euá, tanto que Mãe Menininha tem um fundamento grande, o Gantuá tem um fundamento grande com Euá, por conta do pertencimento à Mãe Menininha. Mas essas coisas são coisas assim, não vou dizer que são coisas assim, tem a ver com o segredo
e com os mistérios formativos das pessoas, a espiritualidade das pessoas, né? Então, E que a gente não pode de fora julgar, nem né? julgar, dizer assim, foi aí, Isso não existe, isso é errado. Isso é errado, está fazendo santo, que não acontece. Não existe em África, cabeça dupla, quer dizer, muita gente fala uma série de questões, porque quer se arvorar de um saber litúrgico como se isso fosse um único. Uma regra, né? E tem uma complexidade nisso aí. Então, eu respeito. Muita gente acha que é maluquice, que alguém saiu de uma casa para fazer em outra, mas a gente não pode julgar os mistérios alheios, né? E o que faz com que as pessoas saiam de um lugar e precisem passar por um processo de refeitura, no caso, em um outro lugar. É um assunto extremamente complicado. Que rende o teu programa. Com certeza. E que a gente, enfim, a gente pare para observar e também não tome isso como moda, né? Porque tem muita gente, fiz meu santo arqueado, não gostei da casa, briguei com a Requete, vou para ali. Paulo Bispo tá na linha 1 também, quer participar com a gente. Pouca Bom gente dia, Paulo. Bom dia, pessoal do Mojo Bahia. E aí? Estou ouvindo aqui no rádio aqui, estou muito satisfeito com o meu amigo Marlon aí, o Pedro Fernandes. Estou mandando um abraço, viu? Abraço, meu querido. Muito obrigado, viu? Abração. Todo cheio de fã, todo mundo sintonizado. Deixa eu dar um gás aqui nas mensagens, que tem mais de 200. Régia Ribeiro, ela diz, qual o simbolismo das peças chamadas firmas? Elas são estéticas ou simbólicas? Abraços negros especiais por hoje, Dia da África. Resume. Tá. Senão a gente não sabe de hoje. Ele tem os dois aspectos, né? Tem a questão estética, que você tem... Se não fosse, não teria tantas diferenças, né? Mas também é um marcador, como eu falei, né? Inicialmente. Você inicia com a conta, digamos, lisa, né? Você pode, de repente, colocar, que chama um mojoló, você coloca uma pedrinha minúscula ali para fechar a conta. A firma vem... Depois de você passar por vários processos dentro do candomblé, aí você fecha a conta com a firma. Isso também já significa que você já está num processo, um caminho maior dentro da religião. Então ela cumpre essas duas funções. Né? Tá. Vamos lá, mais mensagens aqui. Bom dia a todos e todas. Abençoe os presentes. Esse debate sobre o uso de contas é bastante pertinente, porque existem pessoas do próprio candomblé que utilizam contas que ainda não são permitidas em função da sua idade de santo e de São Joaquim. O que vocês acham disso? Gratidão da minha Nacerqueira do Dorão. E ela complementa. E por falar em uso de contas, no próximo dia 13 de junho, vou fazer 6 anos dentro do candomblé. Estou muito feliz com a espiritualidade. A matéria sempre falha e quando optei por usá-las, fui e ainda sou criticada, principalmente pelos meus parentes. Deverás usar fio de contas... Deverás usar o fio de contas é um ato político. E aí, o que vocês acham desse povo que usa contas sem ter idade? 1 minuto de silêncio. Cada um que pague com sua engoma, né? Com certeza, Então pronto. né? Resumindo, Eu não quero entrar nesse detalhe, não. Resumindo, é isso. Se você vai, minha filha, aguente suas consequências. Tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso e respeito, Exato. porque candomblé é hierarquia. Hierarquia não é para humilhar ninguém, é para fazer com que a gente tenha, digamos assim, noção de como sustentar uma religião que é complexa e precisa ser sustentada, precisa ser respeitada. Então, se você não respeita a hierarquia, você cria um candomblé seu. E essa ideia e esperar o seu tempo faz com que você, através do tempo, passe por um processo de aprendizagem. Claro. Né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que tem que respeitar as etapas, né? Não quero ser que nem uma criança querer ser conservador, não quero ser adolescente, conservador, né? Eu quero defender isso que para mim é vital, que é a minha religião, que é meu modo de vida, né? É um modo de vida, de expressão de vida meu. Então, é importante que a gente entenda que aquelas contas são para os mais velhos e essas são para os mais novos. E não tem nada feio disso aí. Exatamente. Né? E também você diminui, né, essa relação, ao meu ver, essa relação que você cria com as contas. Você, no processo ritualístico, né? É como se fosse até a questão da memória, né? Também sua, poxa, quando eu era Bian, minha conta era essa. Quando eu carregava esse peso. Eu tenho um apego a essa conta, que foi minha conta que meu pai de santo deu, ou que o meu pai pequeno deu, meu padrinho. Então eu tenho uma... Ou ela é simples, mas ela tem uma simbologia grande para mim e tal, importante. Me acompanhou tanto no meu processo. Eu acho que você se arvorar, você passar muito, né? Você acaba pulando esse processo que eu acho bonito dentro da estrutura. E acaba sendo alegoria carnavalesca, né? Nada mais que isso. Tata Raimundo, Motumbatou, estou deslocando-me
Deve ser Alpelu, né? Yalodemi. Aí tem outra aqui. Nestor e Marlon são riquezas da Bahia, muita sabedoria. Meu nome é Lourdes de Oiá. Também Paula Jace diz o seguinte: bom dia, Cris, participantes, ótimo tema. Conta além de proteção serve para identificação de um povo. Outro ouvinte aqui, Daniel de Campinas de Pirajá. Eu vou dando uma passada nas mensagens, porque não vai dar tempo de responder tudo, não. Sábado passado, um ouvinte fez um questionamento ao professor Gildson, que... Ah, não é pra gente essa não. Pelo amor de Deus, eu fiquei com um susto aqui. Que seu veículo tava baixando o nível de óleo. Eu falei, gente, agora a gente vai falar disso também. Aqui só fala de é bom. Bom dia, Cristiele. Sempre que dá, eu escuto seu programa. Acho muito importante. Concordo com a questão da posição política que um dos convidados mencionou. Acho isso muito válido. Sou ateu e da linha do heavy metal. Me identifico com os ditos endemoniados. Quero ganhar o livro de Hugo Canuto. Parabéns pelo programa. Até mais. Vai pra aula, menina, que botou aqui. Vou pra aula agora. Adorei. Me identifico com os ditos endemoniados. Me deixe. Desculpe, foi mal. Também outra aqui, ó. Quero ganhar conta. Estou aqui mentalizando, caso eu ganhe a conta, qual seria a minha, uma vez que não sei meu orixá. E a minha já estaria lavada. Giza Reis, queixuda. Diz aqui, pelo que ouço dizer, são vários os orixás a quem a pessoa pertence, de frente, etc. A pessoa tem que usar de todos eles ou tem o da preferência? Concordo com o convidado, se é para proteção, nada mais justo que usar as contas quando estamos mais vulneráveis. Não precisa usar de todos, não, né? Pelo amor de Deus, Não não, minha filha. necessariamente. Não tem pescoço que aguente. Eu uso, cada dia eu uso, segunda eu uso Sim, uma. né? Segunda eu boto aqui de Oxum, de Ogum, é terça de Ogum, e aí vai. Mas Pode aí ser também padrão, a né? escolha sua, né? Eu uso mais dos meus, assim. Liliane do Ilhéachel Denlai, de Escola Fé, já ouvi falar do termo conta cega sem firma. O correto é a Bia usar conta com firma ou sem firma? A tal conta cega em seu início? E aí? Geralmente, em algumas casas, se o avião usa conta sem firma. Uhum. Já É o tem- geral. Não é o geral. Não é, não sei, não é. Na minha, por exemplo, é assim, o avião vai usar sem firma. Depois que ele passa pelo processo de iniciação de feitura, ele pode colocar uma firma na conta dele, do orixá de cabeça, ou da conta do orixá do pai de santo, do pai pequeno, do da mãe pequena. Ou depois de um buri também Do pode, buri. será? Do bori. Já É cabe isso, botar uma é. firmazinha? Uma firma pequena, eu acho que sim. Pequenininha, Uma como eu te tipo falei, uma conta né? maior. É Conta pequenininha, menor. você Negocinho, coloca só pra marcar. uma Olha, fez firminha um para negocinho. marcar, não é uma firma, é uma pedrinha que você coloca para fechar. O problema é que tem gente que coloca seguir, coloca Aí já coral, mistura. porque é pequeno, mas aí não sabe que um seguir, Já muda o significado da que conta. um seguir é uma conta para quem é mais velho, né? Usar uma conta com seguir, aí pensa que aquele seguir vai firmar de uma forma pequena, mas não, seguir é uma conta adulta, né? Não é para uma conta para... Já dá uma outra moral, Aí vamos tem, dizer assim. tem que ter entendimento nesse sentido para, fundamentalmente, seguindo as prescrições da casa, da qual faz parte, né? Exatamente. Vamos lá, Jaqueline, já estamos no horário já, né, Júnior? Tem quanto tempo? Me ajude, 3 minutinhos? É só de mensagem. Jaqueline, que beleza ouvir esses dois agora de manhã, muito aprendizado. Também outro aqui, bom dia a todos, eu sou Selma. Já tive uma conta de Oxum, a mãe de santo mandou eu usar, mas eu a perdi. Tem problema ou eu tenho que providenciar outra? Obrigado, quero participar do sorteio. Então, né, amiga? Aí tem que esperar uma outra mãe de santo limpar outra conta. Gente, Brasil. Aí que pega a conta, gente? Meu Deus. Bom dia, um abraço, meu irmão Nestor. Aqui é Lucas e Jonas. Ele não aguenta Ô, comigo. meus irmãos. Do Odeg, Meus Guerrinha. irmãos são meus irmãos. Ligados, Alcântara. parabéns pela Abraço entrevista. a eles. Deixa eu ver aqui o que mais. Vem mandando fotos da polícia, um bocado de coisa. George, ora, não sei se já perguntaram, mas queria saber o que acham da vulgarização ou carnavalização das contas. Ê, coisa boa, vambora. Tem conta com espelho, tem conta com um bocado de penduricalho, e aí? Eu acho que tem essa questão, é George, né? É George. Babá George, né? Nosso Eu tata acho que tem querido. uma coisa que é essa ideia, eu acho que tem muito preconceito também com as pessoas que usam contas, né? Agora existe o processo de tornar o uso da conta uma forma de expressão carnavalesca. Sim. E a gente, é o que eu digo, tem que ter bom senso. Uhum. Eu acho que tem uma questão de que, por exemplo, existiam regras passadas de que as pessoas deveriam usar as contas na rua da forma mais discreta possível, porque existia uma maneira de perseguição.
Então as mais velhas pedindo, olha, bota escondidinho, bota no lugar. E depois algumas pessoas começaram a usar essas contas de uma forma mais para espelhar não só um pertencimento, mas também para fazer um discurso político. Agora tem gente que exagera, né? Exagera na indumentária, exagera nas contas, e aí o que acontece é que a leitura que se faz da forma que está sendo utilizado pode parecer uma coisa folclórica, mas também tem uma questão de identidade também do indivíduo, né? Tem muita gente que tinha vergonha de pertencer ao candomblé, porque o candomblé sempre foi considerado uma religião endemoniada, uma religião de pretos, de pobres, né? Isso, então as pessoas se sentiam assim perseguidas por conta desse racismo que nós vivenciamos. Agora, eu acho que a conta acaba sendo um discurso afirmativo muito profundo e que a gente tem que ter discernimento para entender até que ponto está sendo uma canalização e até que ponto está sendo uma forma de expressão. O que acontece é que, do mesmo jeito que a gente se utiliza de outras religiões para se expressar, para ganhar, para se aproveitar, as pessoas fazem isso no candomblé também. Um dos meios de fazer isso é através de dizer assim, olha, tem gente que gosta de parecer que é adulto, que gosta de parecer que é pai de santo, gosta de parecer que é mãe de santo, quer dizer, que usa da conta para dizer que tem poder, não tendo, e que perde a mão nesse sentido, perde a mão nesse sentido, né? Exato. Deixa eu só ler aqui as mensagens finais, não vai dar tempo a gente responder mais, mas pelo menos os ouvintes que participaram têm o direito de ouvir a mensagem aqui. Não sou do candomblé, mas respeito muito essa religião. Mesmo sem praticar, posso usar as imagens de objetos sagrados no corpo? Não. Tipo camisa com imagem de pulseira, pode. Isso pode causar um problema com orixás? Não. Abraços, Amado Coelho, também. Tem outro aqui, ouvinte que diz o seguinte: quando criança, sempre gostei de uma quizumba e comia caruru de São Cosme. Como saber qual é o meu orixá? Procura no terreiro. Olá, salve. Olá, salvei seu contato, aqui a gente vai com a sugestão, escrever, não dá mais, acabou o programa. Quero agradecer demais a participação de vocês, meninos, arrasam como sempre, obrigada, viu? Beijos, beijos, beijos e a bênção. Beijos a todas e todos os amigos, irmãos, namorada, mãe. Pra fazer na moral. Deixa eu dizer aqui que tá ganhando o curso de automaquiagem, é Régia Ribeiro, final do telefone 8134, também vai acompanhado da conta do Orixá, e também nosso ouvinte que falou aí que é do Heavy Metal, final do telefone 8934, ele merece, participou com a gente, não deixou o nome, mas pode vir aqui na Rádio Metrópole pegar o seu livro Contos dos Orixás de Hugo Canuto. Meu amigo Hugo. Pois é, maravilhoso. Um beijo a todos, procurem o YouTube, Instagram, tudo, me adicionem, se inscrevam e até o próximo programa. Um beijo, Mojubá a todos. Tchau, tchau.